Aleluia. Não era isso que eu ia pregar não, mas seja o que Deus quiser. Lá em Salmos, no capítulo 23, eu quero te convidar a abrir tua Bíblia lá, ou acompanhar aqui na tela. Ou você pode olhar também no telão aqui atrás. Está vendo aí o telão aqui? Corta para a câmera 5 aqui, aproxima aqui. Você não está vendo não a câmera 5 aqui, não? É para ver. Aleluia. Lá em Salmo 23, é um salmo de Davi. E Davi, você sabe que era um pastor de ovelhas, de fato, alguém que cuidava de ovelhas, alguém que estava no campo, muitas vezes longe dos holofotes, longe de qualquer vista humana, natural, longe de qualquer aplauso natural. Mas enquanto ele tinha essas experiências, cuidando das suas ovelhas, das ovelhas do seu pai, ele tinha experiências com o Senhor e com o cuidado do Senhor. E ele diz assim, no versículo 1, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Aqui, a tradução ideal para essa passagem aqui seria, o Senhor é o meu pastor e ele jamais me faltará. Hoje, a gente terminou o culto, eu pedi um almoço, atrasou demais, eu vim na esquina comprar um galeto. E enquanto eu estava esperando o galeto, passaram algumas carreatas referentes a algum candidato político. Eu não sei nem o nome dos candidatos daqui, então não estou envolvido em nada, nem de um lado, nem do outro, nem do outro. Mas alguns que estavam em cima desses carros começaram a insultar uma pessoa que estava na calçada porque estava com a camisa de um outro candidato. E tinha uma outra pessoa comprando galeto e começou a falar, ó, para aí, que besteira, está fazendo isso, está discutindo por causa disso. Aí eu disse, começa assim, daqui a pouco pode gerar uma briga, uma confusão, um problema. O candidato às vezes nem sabe quem é a pessoa que está aqui. E ela está brigando por um candidato que nem conhece ela. E depois sofre as consequências por causa dessa briga. Mas eu vejo, e depois disso começou uma confusão de fato. E graças a Deus não progrediu, parou por ali. Talvez porque eu estava ali e tinha anjos ali. Mas parou, cessou. Mas o que eu vejo é que algumas dessas pessoas brigam muito por política, porque elas, não são todas, mas em alguns casos, elas brigam porque elas esperam que se aquele político entrar, ela vai ter algum tipo de benefício. Se o meu candidato ganhar, eu tenho um emprego garantido, eu tenho isso garantido. Tem gente que briga porque acredita na mudança que ele vai gerar, enfim, não quero entrar nesse mérito. Mas o que eu quero falar aqui é sobre confiança. Em quem nós depositamos a nossa confiança. Porque um político, por mais que o seu candidato ganhe, ele vai passar 4 anos, talvez mais 4, não sei. E talvez nem termine os 4, não sei também. Muita coisa pode acontecer. Mas eu sei alguém que está no trono e ele não tem um mandato. Não acaba esse tempo dele no trono, é o Senhor. Ele é o meu pastor, Ele é o meu cuidador, Ele é o meu pai. Ele é quem é por mim, Ele é quem é por você. E a tua confiança e a minha não devem estar voltadas para nada que não seja o Senhor. Não é que a gente não vai fazer nossa parte, que a gente não vai trabalhar, que a gente não vai buscar melhorias na nossa vida. A Bíblia diz também, aquele que não quiser trabalhar também não coma. Então você tem que trabalhar, você tem que correr atrás. O que eu estou falando não é de você não se mover, mas de você confiar na pessoa certa. Depositar a tua confiança no Deus da tua salvação.
no Deus que é a nossa esperança, porque independentemente do que aconteça na política, independentemente do que aconteça na economia, independentemente de quem ganhe, se A, B ou C, de quem se torne governador, presidente, vereador, prefeito, não importa, Deus ele não cai do trono e Ele é o bom pastor, Ele é o teu pastor. E a Bíblia diz que o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. E ele deu a vida por nós. O pecado fez separação entre Deus e o homem. Então, era necessário alguém sem pecado para pagar o preço por esse pecado, para fazer novamente a religação entre Deus e o homem. Como não existia homem sem pecado, Deus enviou o seu próprio Filho, que é parte dele, que é a essência dele, que é o próprio Deus também. Então o próprio Deus abriu mão da sua glória, do seu poder, da sua majestade, e veio em figura humana, viver o que eu e você vivemos, passar pelo que eu e você passamos, para nos restaurar a comunhão com Ele. E Ele deu a vida, Ele morreu, mas Ele não permaneceu morto, Ele ressuscitou. Porque a morte não pôde segurá-lo. O que dá força ao pecado, o que dá força à morte é o pecado. Como ele não tinha pecado, a morte não pôde segurá-lo, e ele ressuscitou, recuperou o poder, recuperou a autoridade, subiu novamente ao céu, é a porta para Deus, é Jesus. Ele disse: ei, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então ele é o caminho. Ele não disse eu sou um caminho, ele disse eu sou o caminho. Não existe outro. Não existe outro, não existe outra saída, não existe outra solução. É Jesus, Jesus, Jesus é a saída, Jesus é a solução. Ele disse: ei, eu sou o bom pastor. E aqui Davi diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E Ele jamais me faltará. Paulo disse: olha, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu sei passar por provação. E eu sei viver na bonança. Eu sei ter pouco e eu sei ter muito. Mas eu sei que em todas essas coisas, eu sou mais do que vencedor. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então não importa o que você está passando hoje, importa quem é que está cuidando de você. A quem você tem entregado a tua vida, os cuidados pela tua vida, as tuas circunstâncias. Porque deixa eu te dizer, na força do teu braço não dá para vencer. Na força do teu braço não dá para passar. Mas existe um bom pastor querendo cuidar de você. Existe um bom pastor que é o caminho. E quer te dar uma nova vida. Eu não preparei nada disso, foi outra coisa que eu preparei. Mas o Senhor é o dono do culto. E no versículo 2 ele diz: ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. O Senhor tem um descanso para você. Existe gente nessa noite aqui atribulada de alma, sem paz. Existe uma chamada doença do século, ansiedade, síndrome do pânico. Ei, quando eu sei quem cuida de mim, Ele me faz repousar. O que é que uma ovelha precisa? De um lugar com água, de um lugar com pasto verde, para que ela possa se alimentar, para que ela possa se hidratar. A ovelha, ela não tem a capacidade de se levantar, dependendo do tamanho dela, do peso dela, ela não tem capacidade de se levantar sozinha. A ovelha ela pode cair e ficar lá, e morrer daquele jeito, simplesmente porque ela caiu, tombou. Mas o bom pastor, ele vai lá e ele levanta aquela ovelha. A Bíblia fala também sobre um pastor com 100 ovelhas, que chegando no aprisco, no lugar de guardar as ovelhas, ele contou e percebeu que tinha uma faltando. Então ele sai e vai atrás da ovelha perdida. Às vezes no caminho algumas ovelhas se perdem, algumas se distraem. Você não se perdeu porque queria se perder. Talvez porque você se distraiu, talvez porque você olhou para onde não deveria ter olhado, tirou os olhos do alvo. Mas o bom pastor, ele está aqui hoje. Cadê você? Cadê você? Ele é o bom pastor.
Quando eu confio nele, eu não preciso me preocupar. Eu consigo descansar. Sabe que tem uma coisa que é impossível você fazer se você não tiver confiança? É descansar. Porque quando os problemas se levantam, a coisa mais fácil a fazer é se preocupar. Às vezes até orar. Em algumas circunstâncias. Passar a noite orando. Pode ser um sinal de falta de confiança. Ei, pode orar, pode passar a noite orando. É bênção para a tua vida. Mas em algumas circunstâncias, Deus quer que você vá descansar. Já orou, já entregou a Ele? Agora descansa. Agora vai dormir. Mas eu não consigo ir dormir se eu não estiver confiando nele. Se eu não tiver jogado sobre Ele toda a minha ansiedade. A Bíblia diz, lançando sobre Ele toda a ansiedade. A palavra aqui, no original, ela se refere à palavra quando você tira um peso que está sobre as costas de alguém e joga sobre um animal. Lançando sobre ele toda a ansiedade. Lança sobre ele. Lança sobre os cuidados dele. E uma vez que você lançou, descansa. Uma vez que está com ele, não está mais contigo, você não precisa mais se preocupar com isso. Mas sabe qual é o problema muitas vezes? Sabe o que é que a gente faz muitas vezes? Pastor, vem cá, por favor. Que a gente chega para o Senhor, sobe aqui. O Senhor é o Senhor. É que a gente chega para o Senhor e diz, Senhor, toma conta desse problema aqui para mim. Toma, Senhor. Toma conta para mim. Posso soltar? O Senhor pode cuidar para mim? Posso soltar? Deixa. Solta. Solta. Mas o Senhor vai cuidar? Deixa comigo. Tá bom, Senhor. Solta. Então o Senhor cuida. Solta. Cuida, Senhor, para mim. Quer? Confia. Não, mas peraí, deixa eu ver uma coisa aqui. Tá bom, vá. Cuide, pode cuidar. Vá, cuide. Não, mas peraí. Obrigado. Sabe que muitas vezes é assim que a gente faz? Senhor, cuida disso aqui para mim. E não solta. E não entrega. E não descansa. Ei, a fé é a certeza. A Hebreus vai dizer, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Se o meu pai, na minha infância, chegasse para mim e dissesse, olha, amanhã a gente vai sair, vai à praia, vai fazer alguma coisa. Ele disse para mim, eu já me animo hoje. Já me animava hoje. Para ir para o colégio era uma dificuldade para acordar de manhã. Guilherme, 7 horas, levanta. Pega aí. Mas no outro dia eu vou à praia. 6 horas da manhã. Já estava pronto. Por quê? Porque era uma coisa que eu queria, era uma coisa que meu pai tinha dito que ia fazer. Então eu acreditava. Oi? Já dormia com a roupa. Eu acreditava na palavra dele. Então quando eu acredito na palavra dele, eu me animo hoje. Mas eu nem estou na praia ainda, mas eu já estou animado. Eu já estou feliz, eu já estou alegre, porque quem me prometeu, ele é fiel para cumprir. Meu irmão, é assim com o Senhor. Ei, o Deus que te prometeu, Ele é fiel para cumprir. O Deus que te prometeu é fiel para cumprir. Ele é o maior interessado em te fazer crescer, em te fazer avançar, em te fazer prosperar. Mas deixa eu dizer algo para você. Essa caminhada até o lugar que Deus preparou para você, ela não é uma caminhada perfeita, lisinha aqui, onde você vai passar e não vai ter desvio, não vai ter dificuldade. Ei, tem dificuldade sim. A dificuldade vai vir para todo mundo, crente, não crente, fiel à palavra, infiel, que crê no Senhor, que não crê. Todo mundo vai enfrentar dificuldade. Quando chove, chove na casa do crente, na casa do não crente. Quando faz calor nas duas casas. Só que existe gente que quando faz calor, ele tem um aparelho como esse,
em casa. E ele libera no ambiente uma temperatura que lá fora não está fazendo. Aqui dentro está uma temperatura que lá fora não está. Por quê? Porque existe um controle remoto que liga isso aqui e eu regulo qual é a temperatura que esse aparelho vai condicionar o ar. O nome correto é condicionador de ar. A gente chama ar-condicionado. Ar-condicionado é esse ar que nós estamos sentindo. Isso aqui é condicionador de ar. Ele condiciona o ambiente de acordo com a minha vontade, de acordo com a programação que eu fiz. Sabe que dificuldade todo mundo enfrenta, mas alguém pode condicionar o seu ambiente para um lugar de paz, independentemente do que esteja acontecendo lá fora. Não, mas está acontecendo com todo mundo. Ei, minha mãe me ensinou na infância, você não é todo mundo. Com certeza você já ouviu isso também, você não é todo mundo. Ah, mas para todo mundo não importa, para mim não. Para mim existe um ambiente diferente. Para mim a fé gera um ambiente de proteção para mim. Por mais que eu passe no meio dos problemas, por mais que eu passe no meio das dificuldades, elas não vão me derrubar. Elas não têm capacidade de derrubar você. Elas não têm capacidade de parar você. Porque o Deus que te guarda é o Senhor dos exércitos. Ele é a tua segurança, Ele é a tua proteção. De nada eu terei medo. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Quem é que vai se levantar contra mim se Deus está do meu lado? Se Deus está a meu favor? Se Deus joga no meu time, qual é o time que vai ganhar do meu? Mas às vezes falta essa ousadia. Aí levantou um problema. Ai, e agora? E agora? Agora é uma oportunidade de eu mostrar em quem eu confio. Agora é uma oportunidade de perseverar. Sabe por que na caminhada nem todo mundo chega lá? Porque muita gente se assusta com as pinturas que Satanás faz pelo meio do caminho. E começam a tirar os olhos do Senhor e começam a focar nessas pinturas, nesses quadros que ele pinta, nessas dificuldades. Pedro, no meio do mar, outros discípulos, o mar agitado. Jesus estava na margem junto com eles e disse: ó, vai indo, daqui a pouco eu chego. O senhor vai como? Vai pegar outro barco? Vai-te embora, menino. Depois eu chego. Daqui a pouco eles estão no meio da tempestade. Aí vem alguém andando sobre as águas. Tinha um mito lá que quando via um fantasma é porque iam morrer. Então eles veem alguém vindo no meio do mar. Aí alguém fala: que povo medroso. Imagina tu. Rapaz, eu fico olhando ali da janela às vezes. Principalmente quando a lua está certinho no caminho, aquele mar, a lua refletindo, e às vezes eu vejo uma luzinha, um barquinho no meio. Mas imagina isso numa tempestade. Tu não está nem vendo a costa. Aí daqui a pouco vem uma pessoa andando por cima do mar. Disse: ei, macho. Na versão nordestina diz assim: ei, relaxa, sou eu, fica tranquilo. Aí Pedro disse: Senhor, se for o Senhor mesmo, me manda eu ir ter com o Senhor. Olha que ousadia. Aí disse: não, Jesus mandou Pedro andar sobre as águas. Não, Jesus não teve muita escolha, não. Ele disse: se for o Senhor, manda eu ir. Aí Jesus disse: vem. Que Deus, Jesus deu uma ordem. Não, ele disse: sou eu, né? Então, vem. Aí Pedro bota o pé nas águas e vai. Aí a Bíblia diz que ele começou a olhar para o barulho das ondas, para o agitar das ondas e do vento, e começou a afundar. Aí Jesus foi, segurou ele, levantou, chamou ele de bule, né? Homem de pouco café. Onde põe café é bule, né? Funcionou muito não, a piada não, foi horrível. Mas eu tentei. Funcionou não, foi bastante. Às vezes funciona. E aí, Jesus levanta ele, mas a Bíblia diz... Calma, eu sei que essa não colou não. Mas a Bíblia diz que ele, olhando para a agitação das ondas, ele se assustou e começou a afundar. Então quer dizer que se o mar estivesse tranquilo, era normal para ele andar? Você já parou para pensar nisso? Pedro começou a afundar porque ele se assustou com o barulho das ondas, de tudo.
com agitação. Então quer dizer que se tivesse tudo normal, era normal, tranquilo para ele andar. Não, quando o mar está lisinho, eu ando aqui normal, até dou uma carreirinha na água. Ele já estava no sobrenatural. Ele já estava experimentando do sobrenatural de Deus na vida dele. Então um detalhe, porque, meu irmão, o tamanho das ondas é detalhe, alguém está andando sobre as águas. Se tem onda, se não tem onda, meu irmão, eu estou andando sobre as águas. Ah, porque tem dificuldade, porque tem... Jesus é na tua vida. Vê o que ele já fez até hoje. Não, por causa disso aqui eu vou me assustar, eu vou ficar com medo. Não, ele não cuidou até agora. Por causa disso você vai querer afundar. Por causa disso você vai querer voltar. Mas tem gente que desiste. O que vai fazer a diferença na vida de um ou de outro, do que chega lá e do que não chega, é a capacidade de perseverar, de continuar confiando, uma firme decisão de permanecer no lugar, de dizer, se Deus falou, vai acontecer, se Deus falou, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Ah, mas não aconteceu ainda, mas vai acontecer. Tudo que ele falou aconteceu, porque bem na minha vez não vai acontecer. Vai. Agora eu não posso desistir. Eu não posso anular o que ele falou a meu respeito por causa das circunstâncias. A gente vai ver na palavra muito sobre perseverança. Perseverança. Quando Jesus subiu aos céus, ele disse, olha, fiquem reunidos, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E a Bíblia diz que eles perseveravam, unânimes. Eles estavam juntos, esperando a descida do Espírito Santo. Depois que o Espírito Santo desceu, eles perseveravam juntos. A Bíblia fala em várias e várias passagens sobre perseverança. Lá em Filipenses 4, no versículo 10, na NVI, vai dizer assim, alegro-me grandemente no Senhor, porque novamente, isso aqui Paulo falando aos filipenses, porque novamente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque eu esteja necessitado, pois aprendi a contentar-me, ou viver contente, em toda e qualquer circunstância. Sei passar por necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi a passar por toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo disse, olha, essas coisas não me abalam não. Não porque se levantou falta, não me abala não. Eu já passei por isso, já passei por aquilo, eu sei quem é que cuida de mim, eu sei quem é que me garante, eu sei quem é que está do meu lado. Se tem uma coisa, uma área que eu aprendi com as experiências que eu tive com Deus, a ter fé em relação ao trabalho. Eu sei que eu sempre vou trabalhar nos melhores lugares. Mas nesse de sempre vou trabalhar nos melhores lugares, já apareceu um bocado de bomba para mim. Já apareceu um bocado de gente me perseguindo. Já apareceu um bocado de gente puxando meu tapete. Já apareceu um bocado de gente me derrubando. E numa dessas quedas, a equipe que estava comigo disse, meu irmão, que sacanagens que estão fazendo com você, meu irmão. Injustiçando você. Eu disse, fica tranquilo. Eu vou bater lá, mas não vou ficar lá não. Disse, porque tu é peixe, né? Não, isso não é porque eu sou peixe não, é porque eu sei o Deus que me garante. Eu falei debaixo de uma ousadia, não foi soberba não, foi ousadia no Senhor naquele momento. O diabo queria que, depois de uma perseguição, depois de uma rasteira, eu saísse de lá cabisbaixo, dizendo, coitadinho de mim, pobre de mim. Eu disse, não se preocupe não, porque eu vou bater nesse lugar, mas eu não vou demorar lá. Eu bati nesse lugar, recebi uma ligação de alguém do alto escalão do governo, que acabou de chegar lá. Nesse tempo em que eu estava sendo derrubado, Deus estava levantando alguém para me favorecer. Sei, estou precisando de tu, quer vir trabalhar comigo? Vou pensar. Eu sei quem é que me guarda. Você sabe quem é que te guarda? Então você confia, você descansa. Para quem não entende de fé, para quem não conhece de fé, pode até olhar para você e achar soberbo. Mas não é soberba não, é confiança em quem te protege, é confiança em quem te garante. E lá em Romanos 5, versículos 3 e 4,
vai dizer, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Diga perseverança. A tribulação, os problemas que a gente passa, produzem em nós perseverança. Estimula os meus músculos da perseverança. Um músculo que não é treinado não cresce. Eu não tenho como ficar com um músculo fortalecido se eu não levantar peso específico para aquele músculo. Às vezes na academia a gente vê isso. O homem cone. Se tiver alguma coisa assim tapando a cintura para baixo, é um cara fortão. Aí depois ele sai do que tampava, você olha, uxi, como é que não quebra as pernas? Por quê? Porque ele treina uma parte específica, mas a outra parte não treina. Mas como pode ele ficar forte em cima e com os cambitos finos desse jeito? Porque ele não trabalha esses músculos específicos, porque ele não faz força nesses músculos. Sabe o que é que faz força no músculo da perseverança? A tribulação. Então tem situação que Deus não traz para a tua vida, mas Ele permite que a gente passe, porque vai trabalhar em nós a confiança nele, que vai trabalhar em nós músculos de perseverança. E a perseverança, ela deve ter ação completa. Ou seja, eu devo começar e devo ir até o fim, perseverando. Não que eu já perseverei, pastor, mas agora eu desisti. Então não perseverou. Não, eu cansei de perseverar, agora não perseverou. Porque perseverança é a ação completa, ela deve ter ação completa, ela deve ser daqui até chegar lá. Não, mas não aconteceu ainda, mas vai acontecer. É até chegar lá. Foi Deus que falou, então vai acontecer. Agora outra coisa, deixa eu colocar um equilíbrio nisso. Perseverança é diferente de teimosia. Tem coisa que Deus já falou, ei, por aí não. Não, mas eu não vou desistir, eu vou chegar lá. Deus disse, não vai dar certo. Não, eu vou, mas você é mais inteligente do que Deus. Não é. Não é você não, é alguém lá fora. Não é. Se Deus já falou nas Escrituras que esse não é o caminho, não persevere nesse caminho, porque isso é teimosia. E aquele que é repreendido muitas vezes e endurece a cerviz, ou seja, ele não se rende a isso, virá sobre ele castigo, de forma que não haja mais solução. O que é que Deus que vai mandar o castigo? Não, é uma consequência disso. Um exemplo, a gente está falando muito ultimamente, Deus tem tratado muito com isso na igreja, alguns homens de Deus que têm perdido a vida muito cedo por falta de cuidado com o corpo. Comem de tudo, não treina, não se cuida, não cuida da alimentação, não vai para uma academia, não vai nada. Não, mas eu vou usufruir de tudo que existe na terra, eu vou comer de tudo. Ainda dá uma de espiritual. Comerei o melhor desta terra. Vai. Aí não se cuida. Aí morre cedo. Aí chega a família, não, porque Deus levou. Aí Deus disse, eu? Não tem nada a ver com isso não. Aí outro diz, não, porque o diabo matou. O diabo, eu? Fui eu que botei o McDonald's na boca dele, fui. Aí outro, não cuida da família. Não persevera no casamento. Ô pastor, que eu caí. O diabo me levou para um motel com outra mulher. O diabo está dirigindo o Uber agora. Não. Foi falta de perseverança nos princípios. Foi falta de cuidado nos princípios.
E quando eu quebro um princípio, o princípio vai me quebrar. Essa parte a gente não se anima muito não, mas é assim mesmo. Depois melhora. Mas meu irmão, persevere na palavra. Persevere na palavra. Persevere nos princípios. Existe uma colheita grande, abundante para quem cumpre os princípios, para quem anda na palavra, para quem se desvia do mal. Mas eu não posso desistir. Eu vejo gente, e eu já vi pessoas, não, pastor, me converti, mas eu gosto de beber, e eu estou com dificuldade nisso. Tá bom, meu irmão, vamos para a igreja. Vamos para a igreja. Não vou para a igreja mais não, pastor. Porque eu vou para a igreja e bebo. Vá para a igreja e beba. A influência do Espírito Santo sobre a sua vida vai tirar esse desejo. Mas o que é que Satanás vai dizer? Ei, tu não merece estar lá não. Ei, tu não merece. Aqui é onde você vai se santificar. Aqui é onde Deus vai tratar com você. Aqui é onde tua vida vai mudar, se expondo a esse ambiente, se expondo a esse tipo de ensinamento. Quem não estava aqui pela manhã, eu recomendo que assista lá no YouTube o culto de hoje pela manhã sobre família. Não só o de hoje, da semana passada, e da outra, e da outra. Essas manhãs desse mês, agosto, né? Setembro. Desse mês de setembro, a gente tratou sobre família. Procura lá, tem tanta coisa importante para a tua vida, para a tua casa, para as nossas famílias. Se expõe a esse tipo de ambiente. Não, se eu vou para a igreja e bebo, é melhor eu não ir para a igreja. É essa mesma escolha a se fazer? Não, se eu vou para a igreja e eu faço isso, eu vou para tal lugar, e eu faço algo que não agrada a Deus, aí eu vou mais ainda para a igreja. Não porque Deus não gosta, de fato Deus não gosta disso. Mas tu acha que se tu perguntasse a Deus assim, face a face, Deus ia dizer, deixa de ir para a igreja? Deus ia dizer, vá mais, mergulhe mais. Aí esse ambiente, essa influência vai gerando dentro de você força. Gerando dentro de... O que você precisa está em Deus, está na palavra de Deus. Aí existe uma outra classe de pessoas. A igreja sou eu. A igreja sou eu. Movimento dos desigrejados. Não preciso de ir para a igreja não, porque a igreja sou eu. A Bíblia não disse isso em momento nenhum. Nós somos a igreja. Nós somos o corpo de Cristo aqui na terra. Eu sou um membro do corpo. Nós somos o corpo. Um membro fora do corpo, ele apodrece e morre. Você faz parte disso. Então se empenhe mais, entre mais, mergulhe mais, com vontade ou sem vontade. A gente não só faz o que tem vontade. Eu vou para a academia 90% das vezes sem vontade. É raro eu ter vontade de ir. É raro. Já tem outras coisas que eu tenho vontade? Principalmente quando a gente ia para Carpina, quando saía do culto. Passava ali na Gamenon. O cheiro do McDonald's fazia. Já viu o pica-pau quando o cheiro assim puxava ele? O cheiro puxava para dentro. Parece que Satanás ainda puxava o volante do carro assim. Eu dizia, não. Mas são escolhas, meu irmão. As minhas escolhas vão definir onde eu vou chegar. Simples. Isso em relação à alimentação, isso em relação ao cuidado com o corpo, isso em relação ao casamento. Porque todos os dias aparecem propostas. Não é que todo dia alguma mulher está em cima de mim, não. Não é isso que eu estou dizendo, não. Mas se a gente considerar todo mundo, todo dia alguém recebe alguma proposta. De pecar, de abandonar sua casa, seu casamento, de escolher o caminho mais fácil. Acontece todo dia. Mas todo dia você tem que escolher Deus. Todo dia nós temos que escolher Deus. Só que vai chegar um dia que eu vou estar face a face com Ele. E aí vai valer a pena, meu irmão. Todo sacrifício. Eu nem gosto de usar a palavra sacrifício para a gente. Nada que a gente faz é sacrifício. Sacrifício é o que Jesus fez na cruz.
vale a pena toda a abdicação. Vale a pena você abdicar das suas vontades. Vale a pena você perseverar. Vale a pena você ter fé e se manter em fé. Vale a pena seguir os princípios. Se eu sigo os princípios com o cuidado com o corpo, a minha saúde vai fazer com que eu tenha mais tempo de vida. Se eu tenho disciplina em estudar, no meu período, principalmente naquele período de escolha, de profissão, de tudo, vai me dar acesso a uma profissão onde eu vou ganhar mais, onde eu vou trabalhar menos no futuro. Mas alguém que deixa de estudar, ele vai sofrer as consequências o resto da vida disso. Não, porque eu sou preguiçoso. O preguiçoso é o que mais deveria estudar, para ele poder descansar o resto da vida. Não é não. Eu estudo muito agora, porque eu sei que eu vou precisar trabalhar menos lá na frente. O preguiçoso inteligente, ele faz isso. Não vou estudar não, que eu tenho preguiça. Aí ele vai sem estudar. Aí vai trabalhar. E vai trabalhar num serviço mais pesado, mais tempo, cansando mais, suando mais. Então toda ausência de disciplina vai trazer para mim uma consequência negativa, uma consequência pesada. Só que vai chegar um dia que essa disciplina ou a falta dela vai definir o que nós vamos viver pela eternidade. Onde eu vou chegar para o Senhor Jesus e Ele vai dizer, me mostra as tuas obras. Primeiro, eu vou ver se tu está justificado. Porque ninguém tem acesso ao céu pelos próprios méritos não, tá? Não vai ter nenhum lugar na Bíblia fala de telão no dia do julgamento mostrando o que você fez, não. Fica tranquilo. Porque tem um bocado de gente na internet, o telão no dia mostrando os seus pecados. Não vai ter isso. Na Bíblia nem existia telão. Como é que... Então não vai ter isso. Mas sabe o que vai ter? Vai ter alguém que chegou lá e diz, não, eu fiz isso, eu fiz aquilo, então eu mereço o céu. Ele vai olhar, está coberto pelo sangue de Jesus? Foi lavado pelo sangue do meu filho? Foi não. Tu fosse muito bom, mas tu tivesse algum pecado. Tem alguém aqui que não tem nenhum, nunca pecou, não tem pecado nenhum, tá zerado. Se tiver, vem cá me ensinar como é que faz. Tem não. Aí tem um pecado, inferno. Só que tem alguém que errou, vai tentando acertar, mas de vez em quando dá uma pisada de bola, só que ele recebeu Jesus. Aí o sangue de Jesus pagou o preço, me lavou. O pecado, ele gera uma condenação. O pecado, pecou, condenado. É só no exemplo, viu? Isso aqui é a minha cadeira, reservado. Condenado não. Condenado. Aí o preço por eu ter pecado é sentar nessa cadeira. Condenado. Aqui, destinado ao inferno. É um trem. Está todo mundo indo para o mesmo lugar. Todo mundo que está no assento de condenado está indo para o inferno. Só que aí Jesus veio e morreu sem ter pecado. Aí o que é que ele fez? Sai daqui, vem para cá, no meu lugar. Deixa que eu pago o preço por você. E ele sentou na cadeira. Qualquer culpa que Satanás tentar apontar para mim, Jesus entra na frente e diz, ei, é comigo. Resolve comigo? Está pago. Está completamente pago. Não tem nenhuma condenação sobre ele, não. Não, mas e o passado dele? Apagado. Que passado? Que eu nem lembro mais. A Bíblia diz que ele lança no mar do esquecimento teu passado. Que passado? Ele não tem passado, não. Não, mas e aqui? Eu paguei. Mas eu paguei. Eu paguei. Pronto e acabou-se. Completamente pago. Aí chega no julgamento, juízo final, que tanto se fala. Aí ele vai olhar, carimbado, está pago. Não, mas e os pecados? Já está carimbado em cima dos pecados. Dá nem para ver os pecados, mas está pago, completamente pago. Só que isso é uma escolha que eu tenho que fazer. Mas é uma escolha contínua. Eu escolho uma vez por Jesus. Aí Jesus entra na minha vida.
Aí eu posso dizer, mas eu tento e não consigo. Ei, não consegue sozinho não, é com Jesus. Sozinho não tem como não, é com Jesus. Aí eu vou andando com ele, eu vou ficando parecido com ele. Eu vou tendo os mesmos gostos dele. Eu vou falando parecido com ele. Já viu aquela pessoa que anda com outra pessoa e pega o mesmo jeito de falar? Outro dia eu fui num lugar de detenção de menores. Aí a pessoa que estava comigo perguntando alguma coisa para os menores, e aí, como é que está aqui dentro? Tudinho parece que é treinado, faz um curso para falar tudo igual. Por quê? A companhia, andando junto, vai pegando aquele jeito de falar, aquele jeito de falar, aquele jeito de falar. Tudo fala parecido, tudo anda parecido. Vai pegando o jeito de andar, vai pegando o jeito de vestir. Por quê? Influência por estar junto. Quem é a melhor influência para a tua vida? Jesus. Então é Ele, é andando junto com Ele, a cada dia, andando junto com Ele, conversando com Ele, se relacionando com Ele, através da palavra. A palavra é o próprio Jesus encarnado em palavra. Ele é a palavra. Ele é o verbo que se fez carne. No início era o verbo. Lá em João, no capítulo 1, uma discussão na Grécia sobre o Logos, que sustenta, é uma força que ninguém vê, que sustenta o universo. Obrigado. Sustenta o universo e sustenta todas as coisas, é uma força invisível. Aí João chega e diz, ei, existe essa força invisível mesmo. E no princípio de tudo era o Logos. Mas deixa eu dizer o que é o Logos, que vocês não sabem. O Logos estava com Deus. E o Logos era o próprio Deus, porque Ele é a palavra. Então há comunhão com a palavra e com o Deus que veio habitar dentro de mim, através do seu Espírito Santo, é o que vai transformar a tua vida. E aí ele entra, começa uma transformação. E a cada dia que eu ando com Ele, eu fico mais parecido com Ele. A cada dia que eu ando com Ele, eu fico mais ousado em fé. A cada dia que eu ando com Ele, eu tenho mais experiências, tenho mais vivências. E essa perseverança, essas experiências que se levantam de tribulação, muitas vezes, geram em mim perseverança. E a perseverança, ela tem ação completa. E a perseverança gera experiência. Lá em Romanos 5, 3 e 4. A perseverança gera experiência. Então eu passo a ter experiência com Deus. Eu passo a andar com Ele todos os dias. Alguém certa vez veio debater comigo. Ei, Deus não existe, tu é criacionista, é. Guilherme, tu é criacionista. Eu fiquei sabendo que tu é criacionista. Criacionista? Como assim? Acreditar que Deus criou as coisas? E tu não é não, é? Não. Peraí, que absurdo. Eu disse, deixa eu dizer uma coisa a tu. O que tu estudou na teoria, eu vivi na prática. O que tu conhece de uma teoria sobre a inexistência de Deus, que provavelmente é uma mágoa que tu tem com Ele, eu tenho experiência com Ele. Não tem ninguém que tire isso de mim, não. Eu tenho experiência. Experiência. Quando os médicos disseram, não chega na adolescência. Como é que eu estou aqui? Vai dizer lá para os médicos. Quando os médicos disseram que o meu pai não sobreviveria ao câncer, e ele está aí hoje, fazendo a vontade de Deus, mergulhado na obra do Senhor. Ai, tu quer me dizer que Deus não existe? Eu tenho experiência com Ele. E eu lembro que a pessoa olhou para mim, ficou sem argumento. Que ela achava que eu ia lá para o Big Bang, e isso e aquilo, e a molécula, e isso, e o DNA. Não, é experiência. Eu não preciso saber tudo isso do criacionismo científico, não. Eu sei, porque eu conheço a Deus, eu ando com Ele, Ele fala comigo. E eu falo com Ele, Ele habita em mim. Eu quero já chamar o grupo de música. Deus quer que nós tenhamos experiências mais profundas com Ele. Você que está aqui nessa noite, deixa eu dizer para você, Deus quer te levar
a experiências mais profundas com Ele. Você só não pode se distrair. Você só não pode parar na caminhada. Ei, não desiste não, continua. Ei, persevera. Ei, fica na posição que Ele colocou para você. A tua fase não te define. A tua fase não te define. Não porque eu estou vivendo isso, isso não te define, isso é uma fase. Se é uma dificuldade, é uma fase. Depois a gente passa daquela fase. Depois que a gente passa, eu me lembro quando eu jogava videogame, tinha os estágios lá. No fim do estágio tinha um mestre, que era mais forte, que era um desafio maior para vencer, para ir para outro estágio. E aquele era o maior desafio do estágio. Então, quando o negócio ficava mais difícil, era porque o estágio estava acabando. E eu ia para o próximo estágio. Só que quando a gente vencia o mestre lá, a gente aprendia a vencer. Aí se depois eu começasse de novo, eu chegava ali e passava fácil. Por quê? Porque eu já venci. Porque eu já tive experiência. Ei, se a pressão aumentou, é porque o estágio está acabando. Tem um estágio novo para você. Ei, se está se afunilando, é porque está no fim do funil, ou seja, está acabando ali. Essa fase. Agora eu preciso perseverar. Às vezes a bênção está na esquina, meu irmão. Está virando a esquina, cancela o Uber. Já está chegando. Às vezes o que você está esperando em Deus já está chegando. Não cancela não. Não cancela não. Teve um homem de Deus que foi fazer um acampamento com o povo de oração. Um tempo mergulhado mesmo no Senhor. E eles calcularam errado e viram que a comida não ia dar para o período. E era longe da cidade. E ele disse, Senhor, o Senhor sabe que o que a gente está fazendo aqui é para o Senhor. Se eu tiver que ir na cidade comprar comida, vai atrapalhar toda a programação aqui. Então envia 2 bois grandes para cá, que aí a gente resolve a nossa situação de carne para esse período. Só que eu preciso disso até amanhã. Se até amanhã não chegar, no outro dia eu preciso ir. Mas eu creio que o Senhor vai enviar. Orou. No outro dia, passando a hora, nada de chegar. Passando a hora, nada de chegar. Passando a hora, nada de chegar. Ele disse, então a gente vai ter que ir. Pega o carro, prepara o carro e vamos. Eles saíram. Em alguns metros que eles estavam na estrada, eles viram 2 cobras gigantes, com 2 bois dentro delas. Os bois estavam indo para lá. Mas no momento que ele disse, acabou, não tem jeito não, vamos lá buscar. Aí as palavras anularam o que estava indo para eles. O que já tinha sido liberado pela parte de Deus e já estava chegando. Não anula o que Deus já enviou para a tua vida com as tuas palavras. Ele é fiel para cumprir, Ele falou, vai acontecer. Sai daqui com essa frase nessa noite. Ele falou, vai acontecer. Ele falou, vai acontecer. Ele falou, vai acontecer. E as nossas decisões, elas não devem ser emocionais. Elas devem ser por princípios. Por melhor que a Adriana seja, às vezes tem 2 dias no mês ou 3 que os hormônios ficam meio... Aí não é o dia mais feliz para o marido. É só lá em casa com isso, né? Mas eu decido amar todos os dias. É uma decisão. Viver com o Senhor é uma decisão. Ah, mas isso aconteceu, Senhor. Primeiro que se é problema não foi Deus, não. Mas eu preciso decidir todos os dias. Mas tem uma decisão inicial. Qual é? De servir a Jesus. Muitas vezes, nesse momento, o coração acelera, a boca seca, a mão fica suando. Às vezes são consequências humanas e naturais do Espírito Santo falando com a gente. Mas às vezes a gente não sente nada. Mas eu não preciso sentir alguma coisa. Eu só preciso decidir.
Tem dia que eu venho pregar e estou sentindo a unção de Deus poderosamente. Tem dia que não. E não é porque eu não orei ou por nada não. Mas eu não posso deixar de pregar por causa disso. E às vezes enquanto eu prego, eu começo a sentir. O justo viverá pela fé, não é pelo que sente não. Existe um Deus que vela pela tua vida. Essa é uma noite de salvação. 2 pessoas já decidiram voltar para Jesus, mas tem mais gente nessa noite para receber Jesus como Senhor de sua vida. E é uma decisão que você pode tomar. A melhor decisão da vida. A decisão mais importante da vida. Que vai mudar o teu destino eterno. E que vai mudar a tua vida aqui na terra também. A gente não prega uma vida de sofrimento para quando chegar no céu. Não. A Bíblia fala sobre reinarmos em vida. Aqui na terra também. A vida eterna começa quando a gente nasce de novo. Não é quando a gente vai para o céu, não. Vai ter dificuldade, como eu falei, vai. Mas se eu sei quem está no barco comigo, eu posso descansar. Vai ter calor? Vai. Mas eu tenho um controle para ligar um condicionador de ambiente, um condicionador de ar, para mudar o ambiente que eu estou. E por mais que esteja calor, eu vou ficar guardado nisso. Quem é que quer começar uma vida com Deus hoje? Levanta a tua mão, vamos orar. Vamos celebrar essa decisão. Enquanto a gente louva, você pode se levantar e vir. Pode ficar de pé para louvarmos ao Senhor. Para o céu, para o céu, e Ele criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas.
os céus tu és Senhor absoluto. E tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. E tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo e apesar dessa glória que tens, tu se importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo e apesar dessa glória que tens, tu se importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Aleluia, tu és tremendo, Senhor. Tu és tremendo, Aleluia, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua bondade, pelo teu amor sobre nossas vidas, Pai. Obrigado pela tua palavra pregada nessa noite, Pai. Que ela possa germinar em cada coração aqui, Pai. Nós cremos em o Senhor trazendo à memória a cada dia partes de coisas que foram pregadas, trazendo direções a pessoas, trazendo força para perseverarem no Senhor, trazendo entendimento de que o Senhor sempre está junto, de que o Senhor sempre está ao lado, por sobre, dentro, indo à frente, cobrindo a retaguarda. Pai, que nós possamos a cada dia ter essa consciência da Tua presença, Pai. Ter essa consciência do Teu poder, da Tua magnitude, Pai. E que mesmo sendo tão grande, o Senhor se importa conosco. O Senhor decidiu vir morar dentro de nós. O Senhor decidiu entregar a Sua vida por nós e nos resgatar de um lugar onde não merecíamos ter saído, mas por amor o Senhor nos resgatou. Nós te damos graças, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Você pode sentar um pouco? E eu quero te estimular a tomar decisões baseadas em palavras como essa. Porque é muito importante vir aos cultos. É muito importante receber palavras como essa. Mas tão importante quanto é a gente sair de um momento como esse, com decisões tomadas, com firmes decisões, de nos posicionarmos em Deus, de perseverarmos nele, de nos mantermos no lugar que Ele nos chamou para estarmos. Quando Ele traz palavras como essa, a palavra hoje seria outra. Quando eu estava orando, o Senhor me direcionou a falar sobre perseverança, e quando chegou no culto aqui, Ele direcionou que o início seria diferente. E depois a gente entrou na parte de perseverança, mas isso é porque Deus quer tratar com pessoas aqui. E com certeza Ele tratou. Mas a diferença não é simplesmente a palavra que sai aqui de cima. A diferença é como eu acolho essa palavra e como eu me movo de acordo com essa palavra. Existem pessoas aqui que ainda não receberam Jesus e precisam tomar essa decisão. Decidiram não fazer isso essa noite.
ou pelo menos nesse momento. Você pode nos procurar no final. Mas eu declaro essa palavra germinando dentro de você e gerando vida. Existem outras que já estão na palavra, mas circunstâncias têm se levantado para fazerem você sair do lugar, sair do caminho. Então veio a palavra para dizer a você: permanece no caminho, persevera, não desista. Existem outras pessoas aqui que precisavam receber do Senhor uma palavra de descanso, uma palavra sobre confiança nele. Percebe como Deus atinge a todos aqui? Na mesma palavra. Precisavam aprender a confiar mais em Deus, descansar mais nele, lançar sobre ele sua ansiedade. E você foi alcançado também pela palavra. Deixa eu aproveitar para te dizer algo. Esteja sempre em um lugar como esse. Porque cada culto tem uma palavra diferente, tem uma unção diferente. E nós precisamos também tomar a decisão de não nos distrair e no momento do culto estarmos aqui. Eu sei que vai ter dia de passear, de descansar, tudo bem. Mas no momento do culto, esteja aqui, meu irmão. Num momento como esse, Deus muda a tua vida. Num momento como esse, Deus dá uma chave para você, uma saída para você, uma direção para você que você estava precisando. Amém?